o token da Layer Zero tentando se recuperar, tá? A gente pode ter os primeiros sinais que a gente vai ter um movimento de alta, mas a gente tem que ficar esperto, porque a gente está sim em uma estrutura de baixa e o mercado vai precisar se provar muito se ele realmente quiser agora entregar altas fortes. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aí os pontos importantes, por que essa estrutura se formou, o que a gente precisa para realmente ver uma reversão no preço do token da Zero e o mais importante, se essa altcoin season vem ou não vem. Tá? Então vamos entender tudo isso agora. Mas claro, antes da gente continuar, não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like. O like de vocês ajuda demais aqui o canal. Cada like de vocês faz o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. Então não esquece de deixar já o like. E também, claro, nossa área de membros. Tá? Se estão perdidos, precisando de ajuda, a gente tem categorias aí, principalmente nosso membro classe A, que tem estratégias, mentorias, cenários, tira dúvidas, tudo na nossa comunidade lá no WhatsApp, para ajudar vocês a entrar no ritmo aí do mercado de cripto. Então aproveita e se torne membros do canal também, beleza? Então vamos lá para o gráfico semanal, onde claramente a gente vê uma tendência de baixa, tá? Por quê? Nós tínhamos um movimento lateral que trabalhava aqui nessa faixa entre 3 a 5 dólares e o mercado ficou batendo aqui, tá? Até que rompeu, tá? Rompeu esse 5,29, na minha leitura, na época, inclusive, era tendência de alta, né? Rompemos uma acumulação, a gente vem, faz um teste e volta a subir. Essa era a minha leitura na época, tá? E a gente começou a perder essas regiões. Então a gente perdeu os 5 dólares, aí a gente veio para o limite aqui dos 4, que já estava meio desconfortável, tá? Mas aí ralou, né? Perdemos aqui os 3 dólares, 3 dólares, e aí o mercado caiu, veio tentar retornar para os 3 dólares. Aqui a gente trouxe realmente a leitura atualizada que deu ruim, tá? A gente não poderia ter feito essa armadilha, o mercado era para ter seguido subindo, faz parte do risco, tá? Então deu ruim, tá? Ela vai continuar caindo, não faz sentido mais esperar um movimento de alta. Tá? Algumas comprinhas aqui poderiam ser feitas, mas já com toda a consciência do mundo que a dificuldade para retornar alta seria muito grande. E, dito e feito, né? Fizemos mais um movimento de baixa, só que aí nós fizemos um movimento bem agudo, ou seja, com uma barra gigantesca a gente perdeu esse fundo dos 2 dólares e na semana seguinte a gente já voltou e essa semana já está querendo engolfar tudo, né, fazendo um movimento em V, tá? E isso aí pode ser o primeiro sinal de reversão, tá? No momento eu quero deixar claro aqui, eu tenho posições no token da Zero, não vendi porque eu não vendo nada enquanto eu não acreditar que a gente entrou em um bear market do mercado cripto, senão é só uma questão de tempo. E o token deve voltar, principalmente porque eu gosto do projeto, não desacreditei do projeto, então para mim não muda nada, tá? Mas eu não vejo sentido por enquanto em comprar mais, tá? Claro que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? É o que eu faço com o meu dinheiro e cada um é livre para estudar e tomar a sua própria decisão, tá? Então se vocês querem comprar, fiquem à vontade. Só na minha leitura, olhando aqui pelo gráfico, não faz sentido ainda, tá? Eu teria que ver o mercado voltar com força e aí em algum recuo, aí sim eu me posicionaria para uma reversão, tá? Porque ele vai encontrar inúmeras resistências aqui. Vai ter resistência nos 3, vai ter resistência nos 4, vai ter uma resistência gigantesca nos 5. Então, o ideal agora é ter paciência, pegar outros projetos com cenários melhores e deixa o token da Zero aí quietinho e no primeiro sinal aí forte de reversão, a gente aguarda um recuo e aí entra pesado comprando de novo e aí melhorando o preço médio. Mas por enquanto, pelo gráfico semanal aqui, eu vejo um passo para reversão, mas ainda não uma reversão completa, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico diário, a gente vai ver que tivemos uma entrada de volume muito grande nesse retorno aqui de fundo. Então o mercado perde aqui os 2 dólares, tá? Dá uma lateralizada e volta com força, ó, no dia 15 de março. Depois, no dia seguinte, o mercado tenta empurrar para baixo de novo, faz essa sombra gigantesca aqui e hoje a gente já rompeu esse candle, tá? Então mostrando realmente que o mercado pode seguir subindo, inclusive romper aqui esses 13,20 aqui por aí, 13,40. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a olhar como o preço vai se comportar. Tá? Se a gente rompe, lateraliza e segue subindo. Se a gente rompe, faz a formação do pivô e aqui eu procuraria compras. Então, a gente tem alguns cenários para trabalhar daqui a pouco
que podem fazer toda a diferença, tá? Mas no resumo, sim, eu tô de olho para comprar mais, mas no momento ainda não me mostrou os cenários necessários para voltar a comprar. Mas vê que a gente tem um padrão interessante, ó. Volume elevado rompendo uma região importante, afunda. Volume elevado devolvendo uma região também perdida importante, a gente pode sim ter um movimento muito parecido. Então, a gente tem que estar preparado para reagir, mas pelo menos eu prefiro ser um pouquinho mais cauteloso nesse momento, até porque tem outros projetos bem baratos, com graficamente mais bonitos. Então, dá para dar tempo ao tempo aqui no token da Zero, tá? Mas eu continuo muito confiante com o Altcoin Season, acredito que o mercado vai andar como um todo, tá? O mercado de criptomoeda vai andar como um todo, os bons projetos vão se valorizar, e como eu ainda acredito aqui no token da Zero, não fiz nada ainda com a minha posição, só esperando aí o melhor momento, tá? Mas antes da gente projetar aqui os nossos alvos, quem não tem um cartão de criptomoedas ainda, recomendo aqui Redot Pay, tá? Gosto muito, sede Hong Kong, privacidade, não comunica com a Receita. Vocês se cadastram aí usando o primeiro link da descrição, vocês vão estar retribuindo o nosso conteúdo, vão ganhar $5, e aí é só emitir o cartão virtual de vocês. Isso funciona Google Pay, Apple Pay, tá? É um cartão virtual que vai debitando aí as altcoins de vocês que vocês depositam na plataforma. É um cartão de crédito internacional. Beleza? Então vale muito a pena, já deixei o meu funcionando, emitido. Assim que a altcoin season acabar, tá prontinho lá para ser usado. Então aproveitem no primeiro comentário fixado, beleza? Voltando aqui então para o gráfico. Vamos lá, aqui, ó. Tá? O que a gente tem nessa região que a gente precisa para reverter? Primeiro, eu prefiro um movimento de força, tá? O que é um movimento de força? A gente fechar essa semana positiva, fechar a semana que vem positiva também, vim testar aqui pelo menos essa casa dos $4, e aí a partir desse movimento eu vou procurar o recuo. O ideal seria recuar aqui até os 3, ou de repente até mesmo aos 2,20, tá? Mas vamos contar aqui com os 3 primeiro, e o mercado sinalizar essa armadilha, tá? A mesma armadilha que a gente fez aqui, a gente faz aqui também, tá? Então rompe e devolve, tá? Esse aqui seria o meu cenário ideal, e aí eu procuraria compras na casa dos $3. E aí a gente poderia ver sim uma reversão e começar a projetar alvos de longo prazo para o token da Zero. Ainda é muito cedo, eu teria um pouquinho de cautela, porque com essas duas armadilhas a gente fica com uma leitura mais trancada, ou seja, o mercado totalmente indeciso, tentou romper para cima e para baixo, e se voltar para cá, ele vai teoricamente ficar preso aqui mais um tempo, até a gente ter a nossa decisão. Tá? Então vê que no token aqui da Zero a leitura segue bem complexa, e eu esperaria um cenário um pouquinho mais claro para voltar a comprar. Beleza, pessoal? Então, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like e dê uma olhada aí nos outros 2 vídeos. Tem muita análise boa para vocês, beleza? Valeu!